Começando agora, né, voltado para os pais, né, para as famílias que estão acompanhando a gente aí, né? A gente quer saber qual que foi a importância da educação que você teve, né, da tua família, das escolas que você estudou, tal, para se tornar esse jogador que você foi, né? E agora também pós-carreira de jogador como comentarista. O que que isso lá atrás, né, de educação que você recebeu, que você teve, tá? Te trouxe na tua carreira como atleta e agora como comentarista também. Então, Tadeu, eu comecei, muita gente sabe disso, mas eu comecei no São Paulo com 5 anos de idade, no futsal. Né? E eu acho que para essa molecada que está começando, você ter a oportunidade de jogar, de começar numa escolinha de futsal é muito legal. Primeiro porque você pega mais na bola do que no campo, né? Você está o tempo todo em contato com ela. Segundo porque você começa a raciocinar mais rápido, né? Você trabalha em espaços curtos. Então acho que isso para a formação do atleta é muito legal. Mas eu sempre digo que o fato de ter começado cedo e ter feito a base toda no São Paulo, que foi inclusive meu primeiro clube como profissional, me agregou muito como pessoa, porque eu venho de uma família de classe média, né? Sempre estudei em escolas particulares, meu pai era médico, minha mãe professora, e o São Paulo e o futebol me deu uma noção de realidade completamente distinta daquela que eu tinha. Então, se eu estudava em colégios particulares e tinha amigos de um nível social mais alto, eu convivia diariamente com um cara que morava debaixo da arquibancada do clube, que pegava 5 conduções para ir treinar, que morava em barraco. Então, eu aprendi a dar muito valor às coisas cedo. Eu aprendi a valorizar cada pequena conquista. Tinha criança, tinha jogadores que jogavam comigo e que iam ver a família só em dezembro, ficavam um ano inteiro sem encontrar um pai, a mãe, o irmão, porque moravam muito distantes. Então, quando tinha folga, eu pegava esses meninos, trazia para minha casa, para que eles pudessem sair um pouquinho daquele ambiente, né, o tempo todo de futebol, de repente comer num restaurante, numa churrascaria, sentir um pouquinho do carinho dos meus pais, né, que é aquele afeto que eles sentem falta. Então, isso, para mim, a formação como pessoa foi fundamental. E os pais, né? Eu acho que você ter uma estrutura familiar como a que eu tive, me apoiando, não deixando eu desanimar, né? Sabendo que era o sonho da minha vida ser jogador e que eu precisava de estrutura, de alguém para me levar, para alguém para me buscar, não deixar eu largar o colégio, né? Porque aquela época... Você é Era mais o mais novo, tá? fácil. Não vem falar que você não sabe nada. Só o Milton que sabe. Você e o Viu? Thiago já é outra realidade. Caio, Né? Tô errado, Milton? não, tá certo, viu? E a gente que ia estudar lá no Andrônico de Mello, no Adolfo Gordo, né? Quando a gente voltava para a concentração, lá, que a gente morava debaixo da arquibancada ali, né? Você não chegou a morar ali, mas eu morava em São Bernardo, vinha, e no fim de semana, o que você falou, várias vezes também, como fechava a concentração no fim de semana, e muitos jogadores moravam longe, eu levava um monte para casa. E aí, poxa vida, cada vez ia aumentando, né? E a minha casa não era grande, né? Eu falei, ó, vamos levar uns 2 cada por vez, né? E aí os caras também comiam coisa diferente, já mudava, ficava ali com a minha mãe e meu pai também. Eles procuravam orientar e ajudar também esses jogadores que iam nessa fase. Eu passei por isso também que você passou, né? O Caio, até aproveitando, né, isso que você comentou aí sobre a classe social, que você vem de uma classe social boa, né, diferente dos demais meninos na base, né, que a maioria da realidade dos meninos da base é isso daí, né? São poucos que têm oportunidade, que são de família de classe média alta, né? Você sofreu algum preconceito? Foi difícil? Como é que foi? Teve dificuldade nisso daí por ser de uma classe social diferente ou não? Foi light? Então, Tadeu, claro que eu sofri preconceito, mas foi muito mais em relação a treinadores e diretores do que aos jogadores. Vou te explicar. Eu comecei muito cedo, comecei com 5 anos. E todo ano tinha a peneira, tinha aquela lista que a gente quase morre do coração, né? Porque é aquela hora que você senta lá no campo, aí o treinador vem com a listinha e fala, ó, quem eu chamar se apresenta em janeiro do ano que vem para continuar. Quem eu não chamar, o São Paulo agradece, pode procurar clube. Cara, era desesperador. Então eu passei por tudo isso. Só que a diferença é que como eu comecei muito cedo, as pessoas já me conheciam, já sabiam da minha educação, já sabiam do meu caráter. Então o meu relacionamento com os jogadores sempre foi fantástico. O diferencial é que por vir de uma família de classe média, os treinadores e os diretores falavam, o Caio não precisa do futebol. O Caio joga porque ele gosta. Então na primeira dificuldade ele vai largar.
ele não vai abrir mão do colégio dele, ele não vai abrir mão da festinha do final de semana, daquela menina que você tá paquerando a semana inteira, falando paquerando porque a gente era moleque, né? Então eu fiquei sabendo depois, mas eu tomava alguns cuidados. Então, por exemplo, meus pais me levavam para o treino e eu pedia para que eles me deixassem um quarteirão antes para que as pessoas não achassem que eu era playboyzinho, que eu vinha de carro. Quando eu fui estudar, tive que estudar à noite por causa do futebol, tive que abrir mão de um colégio onde estavam todos meus amigos para poder continuar jogando. Então, assim, e tem uma coisa que eu sempre valorizo muito, e eu acho que é legal de falar isso, Tadeu e Milton. O fato de vir de uma família de classe média me fazia treinar mais que os outros. Porque não era o meu ganha-pão, era o meu sonho. Eu queria ser jogador de futebol, era a grande paixão da minha vida, mas eu sabia que para merecer estar lá, eu tinha que treinar mais que os outros. Porque eu estava tirando o lugar de um cara que usava o futebol como sobrevivência mesmo, para poder comprar uma casa para o pai, para a mãe. Então eu era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Eu era um cara que treinava muito, muito mesmo. Tomava duro e ficava quieto, aprendia pra caramba. Então acho que isso faz com que você seja aceito mais facilmente no meio, sabe? Os caras falam, pô, ele é diferente, mas ele é que nem a gente, ele não tem frescura, não. Ele rala que nem os outros. Então isso acho que me ajudou a sofrer menos tipo de preconceito por parte dos jogadores.